Segundo livro dos Reis, capítulo de número 5. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 5. Oh, glória. Quem encontrou, diz amém. Diz assim a palavra do Senhor. Naamã, comandante do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por meio dele o Senhor tinha dado a vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém sofria de lepra. Tropas saíram da Síria e da terra de Israel, levaram cativo uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E um dia a menina disse à sua senhora: quem dera o meu senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria, ele a curaria de sua lepra. Então Naamã foi contar isso ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a jovem que é da casa ou da terra de Israel. O rei da Síria respondeu: vai, eu enviarei uma carta ao rei de Israel. Então Naamã partiu e levou consigo 340 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupa. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: tão logo esta carta chegar a você, saiba que eu lhe enviei Naamã, meu servo, para que você o cure da sua lepra. Quando o rei de Israel acabou de ler a carta, rasgou as suas roupas em sinal de medo e disse: por acaso sou Deus? Como pode, ou com que poder, é de tirar a vida ou dar a vida, para que este envie a mim um homem para que eu possa curá-la de sua lepra? Como vocês podem notar e ver, ele está procurando um pretexto contra mim. Mas quando Elias, homem de Deus, ouviu que o rei de Israel havia rasgado as suas roupas, mandou dizer ao rei: por que o Senhor rasgou as suas roupas? Deixe-o vir a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com os seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu lhe mandou um mensageiro dizer: vá, lave-se 7 vezes no Jordão, e a sua carne será restaurada, e você ficará limpo. Mas Naamã ficou indignado e se foi dizendo: eu pensava que ele certamente sairia para falar comigo, ficaria em pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, passaria a mão sobre o lugar da lepra e iria restauraria o leproso. Por acaso não são Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ficar limpo? Deu meia volta e foi embora muito irritado. Então seus oficiais se aproximaram e disseram-lhe: meu pai, se o profeta tivesse dito alguma coisa difícil, por acaso o Senhor não faria? Muito mais agora que ele apenas disse: lave-se e você ficará limpo. Então Naamã desceu
e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua pele se tornou como a pele de uma, e ficou limpo. Depois ele voltou ao homem de Deus, ele, toda a sua comitiva, veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus a não ser em Israel. E agora, por favor, aceite um presente desse seu servo. Porém, Eliseu respondeu: tão certo como vive o Senhor em cuja presença estou, não aceitarei nada. Naamã insistiu com ele para que aceitasse, mas ele recusou. Então Naamã disse: se você não quer, então peço que seja permitido que este teu servo leve 2 mulas carregadas de terra, porque este seu servo nunca mais oferecerá holocausto nem sacrifícios a outros deuses, a não ser ao Senhor. Mas que o Senhor Deus perdoe o seu servo. Uma coisa, quando meu senhor, o rei, entrar no templo de Rimom, para ali adorar, e ele se encostar no meu braço, eu também tiver que me encurvar no templo de Rimom, quando assim me prostrar no templo de Rimom, que o Senhor Deus perdoe este seu servo por isso. Eliseu lhe disse: vai em paz. Quando Naamã tinha se afastado a certa distância, aí Geazi seguiu, e a gente vai ler isso aqui depois. Amém? Graças ao nome do Senhor Jesus. Quem quer ouvir a palavra de Deus? Diga comigo: Senhor Jesus, fale conosco por meio da sua palavra. Podeis sentar, queridos, e ouvir a palavra do Senhor Jesus. Queridos, meu coração se inclinou da parte de Deus, acredito, para falar um pouco sobre esta palavra. O assunto aqui em pauta é muito rico, pois se trata de um dos feitos realizados por Deus na vida do profeta Eliseu. Esse profeta é um substituto de Elias, e numa outra oportunidade ainda, aqui na terça-feira, nós iremos falar sobre a continuidade daquilo que ministramos aqui no domingo, sobre a sucessão, aquela chamada de Deus na vida de Eliseu, por parte do profeta Elias, por parte de Deus e por meio do profeta Elias. Lembrando que o livro dos reis, tanto o primeiro livro como o segundo, é a descrição ou a história dos reis de Israel. Mas desde o capítulo 17, quem lê o primeiro livro dos reis percebe que abriu-se como que um espaço para dizer assim: eu preciso contar, o escritor dizendo, a história desses 2 profetas. Não são profetas que tiveram ministérios escritos, mas tiveram ministérios orais, né? Por meio da fala. E as suas profecias, nós não temos muitos registros de quantas profecias, de quantos relatos bíblicos eles falaram. Mas há um registro de milagres feitos e maravilhas por meio dos seus ministérios. E Eliseu, ele tem uma importância muito grande no cenário bíblico, pois ele dá continuidade àquele ministério tão desafiador que foi o ministério do profeta Elias. E o escritor para contar como Deus abençoou um general que pertencia à Síria, um general que era de outra nação. Naquela época havia guerra entre as nações, e por meio da guerra as nações dominavam outra, cobravam impostos, cobravam uma certa arrecadação mensal ou anual, e às vezes levava também escravos, como levou essa menina para morar na casa dele. E o texto diz que Naamã era um general, um homem de uma honra militar tremenda. Vocês viram como é que o texto começa, dizendo que Naamã era comandante do exército do rei da Síria e era herói de guerra, era um homem
de uma vitória tremenda, de uma reputação tamanha. Veja que o texto começa dizendo que ele tinha prestígio diante deste homem, deste rei, pois o texto diz que ele era grande homem diante do seu senhor, do seu rei. Veja que o texto também vai nos dizer que ele também era de muito conceito. Quando eu olho para a palavra aqui, muito conceito, eu entendo que Naamã era um homem que gozava do respeito da população, não só de prestígio político, de um prestígio militar, mas como também um homem que gozava de um prestígio também da população, a popularidade por meio do povo. Era esse homem. E se não bastasse, Naamã também já tinha sido abençoado por Deus sem saber, pois o texto diz que Deus deu vitória à Síria por meio de Naamã. O Senhor foi quem deu essa vitória. E aqui eu tenho que explicar a você. Aí como é que você vai entender Naamã vencendo Israel e isso sendo uma bênção por parte de Deus? Se Israel é o povo de Deus, aí você precisa entender que várias vezes na Bíblia as outras nações foram ferramentas de Deus para punir a nação de Israel por causa dos seus pecados. Isso, por exemplo, está no livro de Daniel, capítulo de número 1, quando o texto diz que o Senhor fez Nabucodonosor vencer Israel. Por que isso? Porque Deus não tem essa questão de prediletos, de passar a mão pela cabeça, porque Israel pode pecar e não tem punição. Quando Israel pecava, Israel cometia pecados, Deus permitia que o ímpio, uma nação ímpia, esse é o dilema do livro de Abacuque, pois ele fica questionando Deus, por que Deus vai permitir que uma nação ímpia possa vencer uma nação justa, uma nação que serve a Deus. E aí Deus para explicar a Abacuque, que por mais que os ímpios venham punir o povo de Deus, Deus também há de punir os ímpios, mas que o povo de Deus fica sem castigo, sem a punição devida, sem a correção divina, não fica. Então entenda que às vezes Deus permite circunstâncias das mais adversas. Às vezes é um patrão, às vezes é uma circunstância tão distante que você nem compreende como é que Deus permitiu que alguém ímpio, alguém que não era cristão, levou uma vantagem sobre você que era um cristão, que era um servo de Deus. Às vezes Deus está querendo nos ensinar alguma coisa, porque tudo que Deus faz não é conversa fora, jogando planos fora, não. Deus trabalha o tempo todo, e é por isso que a Bíblia diz lá no livro de Romanos, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Naamã nem sabia que tinha sido ferramenta de Deus, mas Deus já estava o abençoando com aquelas vitórias, com aquele prestígio, aquele homem que ele era. Deus é que já tinha abençoado Naamã desta forma. Mas aí o texto diz assim, que apesar de tudo isso, Naamã era um homem leproso. O texto diz, porém, Naamã era leproso. E essa versão que lhe diz, porém, ele sofria de lepra. Havia uma enfermidade, uma doença que lhe causava um desafio, um desconforto, que o colocava para baixo, que o colocava em situação de dificuldade. Veja que Naamã era um homem vencedor, vitorioso, general, tinha oficiais, tinha riqueza, tinha dinheiro, tinha prestígio, mas porém era leproso. Dentro de casa, na hora que Naamã chegava dentro de casa, que tirava as suas roupas, ali já não era mais o oficial. Ali agora era o homem Naamã, com o corpo todo cheio de lepra, com o corpo todo dolorido, todo inflamado, com o corpo todo dilacerado. E isso não só prejudicava tanto a sua moral como homem, prejudicava ele diante dos seus soldados. Quando ele virava as costas, saía da presença deles, era um homem de tanta vitória, de tanto prestígio, mas dentro de lá, na vida pessoal, sofria dos seus fracassos e dos seus dilemas pessoais. Às vezes, há pessoas que são bem-sucedidas em tudo na vida,
A gente que é tão bem sucedida no comércio, é tão bem sucedida no ministério público, na vida pública, na aparência, na posição que exerce no governo, na política, na empresa. Ele é bem sucedido em tudo que ele faz, mas quando chega dentro de casa, ele é um verdadeiro Naamã leproso. É uma pessoa sem sucesso, é uma pessoa que perde as suas próprias batalhas íntimas do seu dia a dia, dos seus desafios pessoais. Naamã tinha um porém na sua vida, tinha uma dificuldade na sua vida que ele precisava vencer. E talvez esta noite você que entrou aqui por estas portas, talvez você que chegou aqui esta noite também tem os seus desafios pessoais, tem os seus dilemas pessoais, tem as suas lutas, as suas angústias e os seus dilemas. Mas eu quero te dizer esta noite, o Deus do qual estamos pregando esta noite, Ele tem poder de mudar a sua vida, de mudar a sua história, assim como Ele mudou a vida de Naamã. Oh, glória ao nome de Jesus. Oh, glória ao nome de Jesus. Na hora que vem a doença, na hora que vem a enfermidade, aí não adianta o prestígio político. Aí não adianta a influência do dinheiro. Aí não adianta ter fama, ter condição, ter prestígio, porque nada disso vai resolver. Aí Naamã se viu limitado diante de tudo isso. Porque tinha dinheiro, tinha prestígio, tinha tudo, mas a enfermidade estava no seu corpo. A enfermidade estava nele. E agora tinha dinheiro, tinha condição, tinha tudo, mas não conseguia resolver os seus próprios problemas. Não conseguia resolver aquela própria enfermidade. É nessa hora, meu irmão, que só Deus é o Senhor da sua vida, é o Senhor que pode resolver. Tem dinheiro, tem carro, tem casa, tem família, tem parente, tem amigo, tem prestígio, mas há aquela enfermidade que o desafia, que o coloca para baixo. Pode ter o dinheiro que for, porque o dinheiro vai lá, compra o remédio, compra tantas coisas mais, compra carro, compra tudo que pode comprar. Mas a saúde, aquela limitação que estava nele, aquele problema que estava nele, isso não podia comprar, isso não conseguia resolver. Isso aí, só um milagre da parte de Deus. Só um milagre da parte de Deus. E Naamã leproso, meu irmão, era um homem completamente insensível. Havia perdido a sensibilidade do seu corpo. Havia perdido várias coisas do seu corpo. Porque a lepra, segundo os tipos de lepra detectado ou catalogado pela própria medicina, essas enfermidades, ela tira todas essas partes como orelhas, nariz da pessoa, parte das unhas, essa cartilagem toda mole do corpo, ela vai tirando tudo, vai comendo tudo, as bordas dos olhos, vai começando a dilacerar a pessoa, comendo a pessoa viva. E há lepras aí que são terríveis para ser tratada. Naquela época não havia cura para isso. E isso vai tirando a sensibilidade, segundo os que já sofreram essa enfermidade, ou conhece a questão dessa enfermidade, sabe que a pessoa perde a sensibilidade. A pessoa, por exemplo, aonde aquela enfermidade, aquela mancha sai, a pessoa começa a não sentir dor, não sentir a própria sensibilidade da pele. E era isso que estava acontecendo com Naamã. Naamã estava perdendo a sua própria vida. Diante de tantas conquistas pessoais, diante de tantas vitórias pessoais, estava perdendo na vida o mais importante. A gente que é assim, ganha dinheiro, ganha tudo que tem de ganhar, é tão bem sucedido, mas na vida espiritual ainda não conseguiu vencer. Não conseguiu vencer na sua vida pessoal, não conseguiu vencer na sua vida com Deus. O inimigo vai roubando, vai ferindo, ele vai se sentindo sempre para baixo, destruído, cabisbaixo. Mas esta noite, meu querido, você está diante de um Deus que nós conhecemos, que pode mudar a sua história, que pode mudar a sua vida. Quem é que pode dizer glória ao nome do Senhor Jesus?
Essa enfermidade ela pode levar à morte. Essa enfermidade ela vai tirando a pessoa do seu convívio social. Por mais que Naamã era general na Síria, em Israel ele nem seria general mais. Porque em Israel a lepra era tratada de forma discriminatória mesmo. Mas por mais que ele não era separado de sua família, você sabe o que é uma pessoa toda cheia de chagas chegar de junto de outra pessoa. A pessoa chegar com a pele toda rasgada, toda dilacerada diante de outro, não tem, sofre o preconceito, sofre a discriminação. Sofre ou não sofre? Alguém olha, não encosta não. Eu estava lá na fila do hospital. Aí chegou uma senhora, sentou do meu lado. E aí, enquanto a gente aguardava a vez do médico chamar, ela dizendo assim: olha, eu sofri muito, porque eu já tive a hanseníase. E ela disse: eu sofri demais, pastor. Um preconceito, as pessoas se afastavam de mim. Porque a hanseníase, ela contando para mim, depois que você passa a tomar o remédio, ela não contamina mais ninguém. Mas quando eu abri o nome da palavra hanseníase, que eu estava sofrendo, estava tratando disso, as pessoas se afastavam de mim. Eu conheci um obreiro da igreja que ele sofreu isso. Ninguém queria encostar nem nos filhos dele, porque ele estava tratando dessa enfermidade, um remédio que escurecia a própria pele dele, e ele sofria. Imagine um homem desse, um general de alta patente, qual a distância que ele mantinha do próprio rei, qual a distância que mantinha das pessoas. E é isso que a enfermidade, que os problemas que nos limita faz. Nos separa do nosso convívio social, nos separa das pessoas que nós amamos, nos separa como família, nos separa como povo de Deus, nos separa dos amigos. E é isso que vai colocando a pessoa para baixo. Imagina o estado emocional, o estado espiritual que Naamã estava vivendo. Uma enfermidade que o colocava em situação inferior às demais pessoas. E o texto demonstra que Naamã acreditava tanto que qualquer coisa podia curar ele, porque no primeiro conselho da serva, da escrava que deu para ele, ele já foi logo tentando resolver aquela situação, porque era um homem que estava extremamente necessitado de um milagre. Era alguém que estava extremamente necessitado de uma cura, de um toque de Deus na sua vida. E eu não sei se esta é a sua situação esta noite. Eu não sei se você entrou aqui extremamente necessitado de um milagre. Eu não posso fazer, mas o Deus que eu estou pregando, Ele pode fazer um milagre na sua vida. Oh, glória ao nome de Jesus. Você sabe que o dinheiro não tem condição de resolver. Às vezes a gente não tem dinheiro, mas a gente, quando sabe de um problema, a gente vende o carro, vende a casa, vende tudo. Mas tem coisa que não tem jeito, o dinheiro não vai dar. Pode até ter, mas não tem condição de resolver. Tem coisas que você tem pessoas que influentes, amigos. Coisa boa é ter amigos. Coisa boa é ter gente de influência. E não, pastor, vou resolver esse assunto com o senhor. Vou ligar lá para o homem. Eu conheço o chefe, eu conheço o doutor, eu conheço o camarada lá que bota a caneta. Eita, coisa boa quando você tem amigo. Mas tem coisa que mesmo a canetada forte não resolve. Aí quem é que resolve? Quem é que resolve? Só Deus. Quem pode dizer glória ao nome do Senhor Jesus? Aí quando aquela menina, eu vou pregar sobre ela depois, pode ser semana que vem. Vou deixar a menina aqui e vamos só concentrar no Naamã. Aí o Naamã sai dali com a fala que ouviu da menina, decidido a buscar uma cura para a sua vida. Era tudo que ele queria. E o primeiro erro que ele comete, o primeiro engano da sua vida, é pensar que as bênçãos de Deus vêm por prestígio. Tem gente que acha que o prestígio político, a influência, por ser bem relacionado, resolve os seus problemas. A quem ele vai? Ele vai diretamente ao rei e diz: ó, meu senhor, a menina que trabalha lá em casa, ela é de Israel. Ela me disse que lá em Israel o meu problema resolve. Aí o rei diz: peraí que eu vou escrever uma carta, vou lhe dar uma carta aqui para o rei de Israel, e eu estou mandando você e ele vai te curar.
Os dois ficou equivocados, pensando que o rei de Israel resolvia. Quando a carta chegou na mão do rei de Israel, o rei de Israel desesperou. Meu Deus, rasgou a roupa, ele está querendo brigar comigo. Como é que ele manda um cara para me curar, o cara cair nos pedaços, todo desfaleçado? Eu vou agora, como é que eu vou curar esse camarada? Como é que eu vou resolver o problema desse cidadão? Porque Naamã, assim como muitas pessoas pensam, acha que o prestígio resolve tudo. E aí, meu irmão, que Deus nessa escala da vida, nessa trajetória de vida, vai ensinando através do problema que Naamã estava sentindo, de que Deus é a única saída para o ser humano. A coisa que o prestígio político compra e resolve. Há muita gente que compra resultados políticos, sentenças judiciais, tudo na base da caneta. Tem gente que você fala assim, esse agora vai ser preso, mas não, entrou mais um recurso. Ou porque o camarada tem influência política, mas tem coisa, meu irmão, que a caneta política não resolve. Só quem resolve é o Deus Criador dos céus e também da terra. Oh, aleluia, oh glórias, aleluias, oh glória ao nome de Jesus. Naamã pensa que as bênçãos de Deus, vêm com dinheiro. Olha o que ele faz, irmão. Veja aí, versículo 5, versículo 15 e versículo 16. Naamã partiu, levou consigo 340 quilos de prata, 62 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finíssimas, caríssimas. E ainda disse assim, olha, tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, aceite isso aqui. Porém, o servo disse, tão certo como vive o Senhor, eu não vou aceitar. E ele achou que com dinheiro resolvia o problema. Tem gente que confia no dinheiro, acha que dinheiro resolve tudo. É tão ganancioso por dinheiro, quer ganhar dinheiro. Mas tem hora, meu irmão, que não é dinheiro que resolve, não. Dinheiro compra um sapatinho bonito para você vestir, mas não conserta o pé, não. Compra roupa bonita para cobrir o teu corpo, mas não conserta o corpo, não conserta as mazelas que está na alma. Há pessoas que estão achando que dinheiro é tudo, e por causa de dinheiro estão entrando na corrupção. É gente matando gente se corrompendo, vendendo a alma, levando a vida para conquistar, para querer dinheiro, para ganhar dinheiro, e achando que pode subornar e comprar tudo com dinheiro. Olha o tanto de prata e ouro que esse camarada está levando, porque acha que oferecendo presentes, a bênção de Deus vem. Ah, meu irmão, ninguém pode comprar a bênção de Deus. E nós temos ensinado isso aqui na igreja o tempo todo para os irmãos. Não é dar dinheiro para ver se vai ficar rico, para ver se vai ser abençoado, não, meu irmão. Você tem que entender que dinheiro não compra a bênção de Deus. Você dá dinheiro porque você já é abençoado, porque Deus já te abençoou. Mas há pessoas que acham que aí quando chega, por exemplo, você fala, irmãos, dê o seu dízimo, dê a sua oferta. Por amor à igreja, nós temos reforma, nós temos banco para construir, nós temos igrejas novas para fazer. Ele não dá. Aí chega o profeta e diz, olha, o Senhor me revelou aqui 100 pessoas de R$200. Ele faz um cheque, arranca o dinheiro da feira e vai lá e dá. Porque acha que a bênção de Deus compra. É um Naamã da vida. Você precisa entender que a bênção de Deus não se compra, que Deus não se vende. Deus precisa se buscar com coração humilde, com coração contrito. Olha o que Davi disse para Deus. Ele disse assim, Senhor, se fosse carneiro, ovelha, bode, para te dar eu te daria tudo. Mas não é isso que o Senhor quer. O Senhor quer um coração contrito e quebrantado. Aí sim eu oferecerei sacrifícios de louvor ao teu nome. Aleluias. Aí quando é por amor à obra, o cidadão não contribui. Mas na hora de comprar a bênção, porque acha que vai comprar a bênção, aí dá e não resolve nada, fica na mesma.
Fica na mesma. Naamã pensa que o dinheiro resolve. Naamã pensa que as bênçãos de Deus vêm da própria maneira dele. Do jeito dele. Tem gente que quer as coisas de Deus, mas quer do jeito dele. Eu já falei aqui sobre o Jairo. Jairo olha para Jesus e diz assim: Senhor, minha filhinha está enferma, eu quero que o Senhor vá lá na minha casa, bota a mão sobre ela, ore e faça ela ser curada. Ele determina como Jesus tinha que fazer. E Jesus disse: tá bom, vou lá. Bem assim. Estou indo, Jairo. Estou indo. A menina está mal, aquela agonia, estou indo, Jairo. Opa, alguém me tocou, qual o problema? E aí vai descobrir quem tocou. Jesus está numa pressa para resolver o problema de Jairo. Aí está na mão aqui, o profeta ficou sabendo do desespero do rei. E o texto: havia um homem de Deus chamado Eliseu. Eliseu sabe da história e manda Geazi: vai lá, Geazi, vai falar que eu resolvo o problema deles. Manda ele vir aqui para que ele saiba que em Israel tem profeta, tem homem de Deus. Aí o Naamã vai na casa dele, do lado de dentro. O que Naamã ou o que Eliseu estava fazendo, eu não sei. Mas ele nem saiu do lado de fora. Ficou lá dentro de casa. E de repente, o texto diz que ele só manda Geazi: vai lá, fala com ele para ir tomar uns banhos no Jordão 7 vezes e ir embora que ele está curado. Aí ele fica desesperado. Que eu achei, olha o jeito que ele pensava. Eu achei que ele ia sair do lado de fora, que ele ia bater continência, ele ia falar comigo. Eu achei que ele ia levantar a mão, invocar o Deus dele e passar a mão e a lepra ia sumir. Gente que quer determinar o jeito de Deus fazer. Eu já vi gente dizendo: que se Deus não fazer, eu vou rasgar a credencial, eu vou rasgar a Bíblia. O pregador, se Deus não fizer, vou rasgar a Bíblia. Rasga 10 Bíblias, 20 Bíblias. Deus não age do jeito do homem, na hora do homem, na hora que o homem quer. Deus age, é do jeito dele. Diga para a pessoa que está do lado assim: o pastor está pregando para você, ó. Diga: para você que o pastor está pregando. Não adianta dar piti, meu irmão. Parecendo menino dentro de supermercado que cai no chão, dizendo que quer um biscoito, que quer um bolo. Paciência, rapaz. Ficou indignado. Por que não mandou eu tomar banho lá nos rios de Damasco? E que Damasco tem rio melhor do que os rios de toda a água de Israel. Mas não era lá que Deus queria, era em Israel que Deus queria. Não é do seu jeito, é do jeito dele. Não é na hora que você quer, é no tempo de Deus. Quem pode adorar ao nome de Jesus? Oh, quem tem glória da glória, quem tem aleluia da aleluia, exalte, adore ao nome de Jesus. Aleluia. Naamã pensa que é do jeito dele, é da maneira dele. Ele vai passar a mão no meu corpo, vai fazer e fica todo chateadinho, cheio de zangado. Tem gente que é assim: que eu vou parar, que eu vou desistir. Se Deus não fizer, eu já botei um prazo, já determinei. Vai botar prazo, meu irmão. Deus não está assim igual você está pensando, não. Naamã errou, mas há algo que Naamã acerta, e eu não poderia deixar de falar. Sabe quando é que Naamã acerta? Quando ele parou para ouvir conselho de pessoas que eram submissas a ele. Quem foi que falou que o rei de Israel, quem foi que falou que havia profeta e curava? Uma serva. Uma serva chegou e disse: olha, faz assim, porque lá em Israel tem um profeta que pode curar o meu senhor. Naamã ouviu quem? Uma serva. Depois, quando ele estava todo nervosão, agitado, aí os oficiais, que eram servos também dele, falou assim: meu senhor, meu pai, chama até de pai, né, meu pai? Se ele mandasse o senhor fazer uma coisa mais difícil, o senhor não ia fazer? Para um pouquinho para pensar. Tem hora que a gente está numa estupidez danada, e às vezes alguém que está lá embaixo, no sentido de hierarquia, de posição,
de condição financeira, alguém que você nem espera, vem com a palavra e te dá um conselho. E diz assim: rapaz, por que o senhor não faz? Por que o senhor não faz? Faz assim que vai dar certo. E aí você para e diz: rapaz, é verdade. Tem hora que a gente está tão levado pela nossa jeito, com nossa maneira, que a gente quer romper e que vai fazer do meu jeito, e é que eu vou. Aí daqui a pouco vem alguém e diz: rapaz, não faça assim não. Pare para ouvir conselhos. Tem pessoas que são tão simples, não tem a condição que você tem, não tem o dinheiro que você tem, não tem a posição que você tem, não tem a influência que você tem, mas chega assim e diz: não faz assim não, age diferente. Na hora que teu esposo ficar nervoso, na hora que tua esposa ficar, na hora que esse problema vir, não faz assim não, tenha paciência, faz diferente, se esforça um pouquinho e Deus vai fazer o milagre. Glória ao nome de Jesus. A Bíblia diz que na multidão dos conselhos se firma uma casa ou uma edificação. Já dizia o ditado antigo que quem não ouve conselho, ouve coitado. Mas ele ouviu o conselho, ele parou para ouvir o conselho. Quem pode dizer glória ao nome de Jesus? E sabe o que Naamã faz de certo? Naamã obedece. Naamã ouve e põe em ação. Naamã obedeceu. Aí o texto diz que ele deu meia volta e disse: então vamos para esse rio tomar banho. Aí chega lá Naamã, vai arrancar sua patente. Porque para descer no Jordão da vida, no Jordão de Deus, as patentes não resolvem nada. Não adianta grandeza, porque diante de Deus, isso aí não é reconhecido. Deus não vê isso. Quando você chega diante de Deus, não é o pastor Renato, é o servo que ele vê. Veja que os apóstolos, ao escrever as cartas, não escrevia botando a patente. Tem gente que gosta de se exibir da posição, parece oração de fariseu. Gente que gosta de se espelhar em suas próprias qualidades, em suas próprias grandezas. Naamã teve que se despir, meu irmão, porque para mergulhar no Jordão de Deus, o homem tem que descer de seu pedestal. Veja que os apóstolos, ao escrever as cartas, colocavam Paulo, servo, Tiago, servo. Todos eles que escreveram uma carta colocavam fulano de tal. É o teólogo. Isso aí é patente para servo. Oh, glória! Baixa a bola, meu irmão. Baixa o nível. Vem para o patamar de Deus. Não adianta patente para receber a bênção. Tem que chegar diante de Deus despido de si, despido da grandeza, despido do nome, e dizer: agora sou eu, Senhor, que estou mergulhando nas águas. Oh, quem é que pode dar glória ao nome de Jesus? Oh, Senhor, eu dou o dízimo, meu Deus. Oh, que eu sou fariseu e jejum 2 vezes na semana. Olhou para o pobrezinho do publicano e disse: olha, eu não sou igual a esse. Está na Bíblia, Jesus que contou. Mas que a gente não aprende. Aí o texto diz assim, que o publicano se aproximou, não chegou muito perto, não olhou para cima porque não se sentia digno, e só abriu a boca e disse: tem misericórdia. Tem misericórdia de mim, meu Deus. Aí Jesus perguntou: quem foi que saiu abençoado? Quem foi que saiu abençoado? Aí o publicano, como é que admite, né? Porque quem é que chega, os oficiais dizem: se ele pedisse uma coisa mais difícil, o senhor não fazia? Fazia. Foi lá, arrancou sua roupa de general e mergulhou nas águas do Jordão. Do jeitinho que ele era dentro de casa, agora era ele sozinho ali, diante de Deus. O texto não diz, mas não estou forçando a Bíblia na interpretação, que ele deve ter tirado a roupa de general para me dar na água, né?
Se despiu de suas roupas, sua patente, de sua grandeza, desce às águas do Jordão. E do mesmo jeito que era o homem natural, sem nenhuma grandeza quando estava dentro de casa, agora era ele, naturalmente ele diante de Deus. É isso que a gente precisa entender, irmãos, que diante de Deus você não precisa atuar. Diante de Deus você não é ator, você não impressiona, você não adianta mostrar o que você não é. Diante das pessoas você cria a aparência que você quiser criar, mas diante de Deus não, meu irmão. Chega diante de Deus com humildade, chega diante de Deus dizendo: Senhor, tem misericórdia. Naamã mergulhou naquele rio e alcançou a cura. Mergulhou 7 vezes, conforme o número que Deus havia determinado. Diga para quem está do teu lado assim, ó: se Deus pediu 7, não adianta 6 e nem 8, tem que ser 7. Aleluia. Tem gente que é assim, acha que vai fazer mais. Deus não está pedindo nada mais, também não quer nada menos. Ele quer que faça conforme Ele estabeleceu na sua palavra. O Senhor disse: vai lá, mate todos os gados dos amalequitas, dissipa tudo. Aí o Saul fez o quê? Trouxe. Rapaz, essas vaquinhas gordas servem para sacrificar a Deus. Aí trouxe as vaquinhas. Aí o profeta disse: o Senhor não tem prazer em sacrifício como tem na obediência. Pode jejuar, criar um pé no joelho de tanto orar. Se não obedecer a palavra, meu irmão, se não obedecer conforme está, é sacrifício em vão. Aleluia. Tem que ter obediência àquilo que Deus está querendo. Foi 7 mergulhos, 7 mergulhos. Mergulha do jeito que Deus está mandando. Que eu quero fazer 6. Mas que deu vontade de fazer 10. Você não viu Pedro com aquela presepada diante de Jesus? Jesus disse: vem cá que eu quero lavar os pés de vocês. Os meus pés não precisam não. Para que lavar meus pés? O Senhor? Aí eu disse: Pedro, se você não lavar os pés, você não tem parte comigo. Então dá logo um banho em mim, logo me lava todo. Está lá no texto. Tem gente que é assim, não quer fazer as coisas do jeito que Jesus está mandando, meu irmão. Não adianta ficar enquanto você não descer o tanto que Deus mandou descer, você não vai receber os milagres e as bênçãos de Deus. Quem é que dá lugar ao Espírito Santo de Deus? Aí Naamã sai curado, meu irmão. A arrogância foi embora, a cegueira espiritual foi embora, e ainda recebeu, foi paz na vida dele, paz na vida dele. Naamã sai dali convicto agora de que o Deus de Israel era o Deus verdadeiro. Ele se apresenta ao rei de Israel, ao profeta, e diz: recebe aqui um dinheiro, recebe aqui essa oferenda, esse presente que eu estou para lhe dar. Não quero dinheiro nenhum, não quero nada seu, nada, vai em paz. E aí ele diz assim: eu vou levar um mulo de terra, né? Vou levar uma quantidade de terra lá para o meu país, porque lá eu quero fazer um lugar para me orar. E aí ele explica a intenção dele. Ele diz: olha, eu sou um general, eu vou ter que entrar no templo de Rimon, porque o meu rei é adorador de Rimon, e eu como general, eu tenho que acompanhar ele. E na hora que eu entrar dentro do templo de Rimon, ele vai segurar no meu braço, e ele vai dobrar o joelho diante do Deus, e eu não vou poder bancar o irreverente, eu vou ter que me ajoelhar também. Mas que o Deus de Israel me perdoe, porque não estou me curvando diante de Rimon, estou simplesmente cumprindo um ofício. Mas é o Deus de Israel que é o Deus verdadeiro. Olha que diplomacia, que camarada inteligente, que
tato, que habilidade para lidar com as coisas. Era por isso que era um homem de prestígio. Estava cheio de prestígio, de patente, de riqueza. Era um homem próspero, só faltava se converter, conhecer o Deus poderoso, mas agora já estava conhecendo. Coisa boa é quando a graça de Deus contempla a vida de um homem. Oh, aleluias! Quando você tem Deus na vida, você completa a sua vida, meu querido. Você fica completo, você fica cheio dessa graça maravilhosa. Não aceite sair daqui sem o milagre de Deus na sua vida. Fica de pé, deixa eu orar por você em nome de Jesus. Oh glória, oh glória. A presença dele está aqui, irmãos, a presença dele está aqui. Aleluia. Aleluia. Eu não sei qual é a área da sua vida que precisa ser tocada. Eu não sei qual é a área da vida que está precisando de um milagre da parte de Deus. Mas de uma coisa eu sei, você está precisando de um milagre. Está precisando de uma intervenção da parte de Deus. E eu quero orar pela sua vida agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Feche os seus olhos aí onde você está. Comece a mergulhar na presença de Deus. Comece a mergulhar no Jordão de Deus. Oh Deus, diga, tenha misericórdia de mim, Senhor. Eu não sou digno, Senhor, eu não sou digno. Oh, mas o Senhor é digno de toda honra, de toda glória. O Senhor é digno, o Senhor é poderoso para fazer o milagre na nossa vida, Pai. Quem crê começa a receber. Oh, quem crê começa a receber. Oh, aleluia, aleluia. Céu, que a letra no papel não pode descrever. Oh, comece a adorar o nome de Jesus. Não dá pra imaginar, não dá pra comparar o seu grande poder. Ele faz o que Ele quer, soberano e forte até o infinito. Ganha a luta sem lutar, vence a luta e faz cansar o inimigo. glória. Jeová, Deus de
Espírito Santo, faz um milagre na vida do teu povo. Visita essa causa, visita essa situação que o teu filho está vivendo. Que seja purificado agora, Senhor. Que tudo volte a ser como era antes. A pele voltou a ser como era de uma criança. Deus restaurou a família, Deus restaurou o lar, Deus restaurou a fama, Deus restaurou a honra, Deus restaurou Naamã. Deus vai te restaurar pelo poder da palavra. Receba esta palavra em nome de Jesus.